Olá, meus queridos irmãos e irmãs e amigos em geral, novamente juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com esse objetivo. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, destarte, da autoria do consagrado pastor Lars Bertil Ekström, e que tem como título Passos na convivência com as diversidades. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer as diferenças de línguas, culturas e costumes a partir da experiência bíblica da narrativa da Torre de Babel. Também perceber que a diversidade de gênero dos dias de hoje conflita diretamente com a Bíblia e seus mandamentos. Contudo, somos os mensageiros das boas novas. E, por fim, praticar. Cientes de que nosso desafio como cristãos é sempre amar o pecador, sem, contudo, aceitar ou naturalizar as ações que ofendem a Deus. Texto áureo. Está lá em Gênesis capítulo 11, versículo 7, que leio. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Volto a dizer, isso está registrado no livro de Gênesis capítulo 11, versículo 7. Mas temos mais alguns textos bíblicos inspirativos. Por exemplo, Atos capítulo 2, versículos 5 a 11. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e as partes da Líbia próximos a Cirene. Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Vamos para mais uma referência bíblica. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 7 a 9. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Vamos a outra referência bíblica, 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 20 a 23. Quando eu falo 1 Coríntios, é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E fiz-me como judeu
para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para ganhar os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vamos à introdução desta lição. A diversidade cultural caracteriza nossa sociedade tanto nacional como global, e a multiculturalidade é um fator que todos os segmentos de uma sociedade precisam levar em conta. Assim também a Igreja de Cristo. A globalização se aproximou às diferentes culturas ao redor do mundo, e a migração, voluntária ou forçada, gerou a presença de diferentes grupos étnicos e adeptos de diferentes religiões em, basicamente, todos os países. Existem tantos desafios como oportunidades neste encontro cultural. Ao mesmo tempo, não é novidade o confronto entre pessoas de panos de fundo, divergentes com filosofias, religiões, tradições e valores que se chocam. Com frequência, o confronto tem gerado etnocentrismo, racismo, discriminação e perseguição por parte dos que detêm o poder ou são maioria numa sociedade. A tarefa do cristão, individualmente e coletivamente, é de compartilhar o Evangelho a todos, indistintamente. Deus ama todas as pessoas e deseja que haja reconciliação de todos os seres humanos com Ele, através da pessoa de Jesus Cristo, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejamos alguns aspectos de como superar corretamente esta diversidade no encontro com pessoas que pensam e agem diferentemente de nós. Vamos ao tópico número 1 desta lição, que fala a riqueza da diversidade cultural. O plano de Deus era que o homem preenchesse a terra e não ficasse em um só lugar, tentando ser grande e forte, confrontando o Criador. Deus criou uma terra com diferentes climas e natureza diversificada, com o intuito de que o ser humano estivesse em todas as geografias. Confusão de língua por ocasião da Torre de Babel foi uma interrupção dos planos contrários à vontade de Deus, mas não foi uma maldição. Na verdade, foi o adiantamento e avanço de um processo que iria ocorrer de qualquer forma com a expansão de famílias e nações a diferentes lugares do globo terrestre. Portanto, as diferentes culturas que vemos hoje, assim como a diversidade das línguas,
fazem parte do desígnio divino e mostram a grandeza e a riqueza de um Deus Criador. Não resta dúvida de que a diversidade de idiomas dificulta a expansão do Evangelho e exige um grande esforço na tradução da Bíblia. No entanto, é importante entender que não há uma cultura isenta da influência do pecado. Ao mesmo tempo, diz-nos o apóstolo Paulo que, abro aspas, no passado, ele, o Criador, permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus, dando-lhes chuva do céu, mostrou a sua bondade e, muito mais ainda, deu-lhes a oportunidade de colher os frutos plantados e colher no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Isso está registrado no livro de Atos, capítulo 14, versículos 16 e 17. Os apóstolos Pedro e Paulo tiveram que aprender a lidar com as diferentes culturas de sua época, sem discriminar as pessoas por sua origem étnica ou mesmo religiosa. Todos têm direito de ouvir o Evangelho transformador em Jesus Cristo, dentro do seu contexto cultural e, de preferência, em seu próprio idioma. O dia de Pentecostes reforçou o fato que o Espírito Santo fala todos os idiomas e que essa seria também a característica da igreja que estava nascendo. Aplicação. Como você vê a diversidade cultural, que inclui todos os aspectos da vida, em seu contexto local? Quais são os preceitos vigentes na sociedade brasileira e em sua região e cidade? Vamos para o tópico 2. Os desafios do encontro de culturas. Não era fácil para um judeu aceitar que as pessoas de outra etnia e religião pudessem ser alvo do amor de Deus e ter uma vida espiritual de acordo com os preceitos da lei mosaica. Notamos a reação dos discípulos de Jesus no encontro com os samaritanos e com as pessoas de outras culturas. O apóstolo Pedro somente foi convencido após uma divisão em Jope, no terraço da casa de Simão, o curtidor, conforme está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 9 a 20. A argumentação foi forte na reunião do Concílio de Jerusalém a favor dos gentios que tinham se convertido, conforme Atos capítulo 15. Ao longo da história, os confrontos culturais, incluindo religiosos, têm sido constantes e sangrentos. Ainda hoje vemos conflitos desta natureza acontecendo ao redor do mundo. E precisamos ser humildes quanto à nossa própria história, na forma como os negros e os indígenas foram tratados. Possivelmente, ainda hoje, consideramos negativamente a outros grupos divergentes que colocam em xeque o ensino bíblico em questões éticas e de definições de família. No trabalho missionário, a questão cultural é constantemente atual. Chegamos a um novo contexto que possui sua história, sua religião, seus aspectos culturais, em todas as áreas da vida. Ao mesmo tempo,
nós levamos nossa visão cultural e muitas vezes o processo de compartilhar o Evangelho esbarra na dificuldade em comunicar a mensagem de forma compreensível e relevante. Aplicação para uma reflexão. Quais as dificuldades que você e sua igreja encontram em viver e compartilhar a fé em Cristo no seu contexto local? Dê exemplos de como o confronto de culturas e a diversidade de gênero tem impedido ou mesmo dado oportunidades para falar de Jesus. Tópico número 3. Título: Superando a diversidade cultural. Existem alguns princípios importantes ao lidarmos com a diversidade cultural. Chamamos isso de competência cultural. Isto significa entender uma cultura e saber comunicar-se de forma relevante dentro dela, mostrando o valor da fé em Jesus Cristo e desenvolvendo uma relação de confiança que poderá resultar num convívio harmonioso e, naturalmente, em um seguimento ao Mestre. Alguns desses princípios são: primeiro, atitude correta em relação a outras pessoas. Todas as pessoas têm o mesmo valor porque são criadas por Deus. Elas têm também os mesmos direitos de uma vida digna em liberdade e as mesmas necessidades de poder desenvolver e realizar os seus sonhos. 2. Conhecimento sobre outras culturas. É importante aprender acerca de outra cultura, sua história, religião, origem étnica, idioma e conhecer seus autores, a música, as artes, a situação política de seu país, com os relacionamentos sociais acontecem, etc, etc. No Brasil temos esta oportunidade de encontrar pessoas de outras culturas para aprofundar nosso conhecimento e nossa compreensão de suas realidades. Item C, ou terceiro da nossa mensagem: sensibilidade. Isto mesmo, sensibilidade para ouvir e dar tempo para entender o outro. A comunicação é importante, mas é importante também o ambiente que criamos no encontro com a pessoa de outra cultura. Devemos ser generosos e tentar entender ao máximo a cultura e a situação do outro. Empatia. Identificar-se com a situação, luta e realidade do outro. Ter um relacionamento baseado num amor genuíno e não primeiramente na compaixão ou com segundas intenções. Habilidades. Treinar em como lidar com diferentes situações de estresse, conflitos, sentimentos, etc., para poder ver os lados positivos do outro e de sua cultura. Certamente poderíamos acrescentar outros aspectos importantes. A defesa de conceitos bíblicos inclui, logicamente, a apologética e a pregação. Porém, a conquista de confiança de outra pessoa, principalmente de uma cultura diferente, exige geralmente mais do que palavras e atitudes condenatórias. Aplicação para a reflexão.
Que experiência você tem de conversar e evangelizar uma pessoa de outra cultura? Qual seria a melhor forma de sua igreja local conseguir alcançar aqueles que pensam diferente em questões éticas e morais incompatíveis com o ensino bíblico? Vamos concluir. A tarefa de compartilhar a fé em Cristo é nossa. A pessoa que queremos alcançar com o Evangelho não tem obrigação de se esforçar nesse sentido. Somos nós que precisamos achar formas de comunicar com a ajuda do Espírito Santo, para que o Evangelho fique claro e que haja possibilidades de conversão ou mudança de valores e hábitos. Ao mesmo tempo, sabemos que quem convence é o Espírito Santo, conforme o texto do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, que diz, e leio, abro aspas, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Fecho aspas. A forma como Jesus tratou a mulher samaritana é um exemplo para nós imitarmos. Que Deus nos ajude. Amém.